E é por isso que ele está efetivamente, jogou o Felipe num calabouço e hoje ele está torturando o cara. E esse é mais um componente na tortura do Felipe Martins. Eu quero falar com vocês sobre esta notícia. Porque, primeiro, mais uma vez, agradecer a enorme audiência, pedir que as pessoas continuem clicando aqui no like para o vídeo aparecer para mais gente. Muita gente assistindo a gente por VPN, viu? Muita gente. Hoje a gente tá aí se aproximando de mais de 1.000 pessoas nos assistindo só via VPN. TV Flórida USA está com quase 2.000 pessoas nos assistindo. Se inscreva no canal da TV Flórida. Paulo Figueiredo, o canal do Paulo Figueiredo Show bombando. Agradeço muito. Mas eu trouxe a notícia do Felipe Martins por alguns motivos. Primeiro, parece que as pessoas esqueceram da existência do Felipe Martins. O cara tá jogado dentro da cadeia de forma absolutamente ilegal. O Felipe Martins foi abandonado dentro da prisão e ele já apresentou todas as provas, todos os ofícios de que ele... E a justificativa para ele ficar preso do Alexandre é porque ele quer. E é claro que o que o Alexandre está tentando fazer com o Felipe é a tentativa de forçá-lo a fazer uma colaboração premiada. Por quê? Porque o Felipe estava muito envolvido nos bastidores do que estava acontecendo em dezembro de 2022, novembro e dezembro de 2022, lá junto ao Bolsonaro, e todo inquérito do golpe, que é um inquérito da picaretagem do Alexandre de Moraes, todo o inquérito do golpe, ele se baseia na delação, na colaboração do Mauro Cid. A colaboração que é secreta, ninguém sabe por quê, ela é secreta e ninguém viu até agora. Só que eu tenho um problema grave. O Mauro Cid tem áudio dele dizendo que a colaboração foi feita debaixo de coerção, que ele foi coagido a colaborar e que o julgamento era um julgamento com cartas marcadas. Tem áudio. Então isso, além de ser substancialmente, por tudo que saiu na imprensa até agora, é muito fraca. Então, pro inquérito central do Alexandre, que é o inquérito que é a obra-prima dele, ele precisa de mais uma colaboração, senão fica mais fraco o negócio. E ele tem certeza que essa colaboração vem do Felipe Martins. E é por isso que ele está efetivamente, jogou o Felipe num calabouço e hoje ele está torturando o cara. E esse é mais um componente na tortura do Felipe Martins. E aí você lê aqui a notícia, olha. Moraes manda defesa explicar a declaração escrita de Felipe Martins à imprensa. Aí tá aqui. Ex-assessor da presidência para assuntos internacionais Bolsonaro teria dado uma entrevista para uma emissora de televisão. O ministro Alexandre, ainda não ex, em breve, intimou a defesa de Felipe Martins a explicar uma entrevista do assessor à CNN Brasil. A emissora, contudo, Martins apenas foi representado por sua defesa. Os advogados disseram ao veículo de comunicação que o cliente se sentia, abre aspas, um preso político. Respondeu aqui, trata-se de uma declaração escrita através de sua defesa nos moldes que assegura o artigo 41, inciso 15 da Lei de Execução Penal, observações de advogados de Moraes, um dia após a intimação. O artigo 41, inciso 15 da Lei de Execução Penal garante ao preso contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita ou outros meios de informação. Simples reprodução de opinião ouvida pela defesa, com declaração escrita mediante pela própria defesa, não configura entrevista ou sabatina. Aí a pergunta é, preso não pode dar entrevista? Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. E aí, para responder essa pergunta, eu vou pedir licença para vocês. Eu vou voltar no tempo e vou pedir licença. Por quê? Porque eu às vezes peço desculpa a vocês
quando eu tenho que abrir o site do UOL, quando eu tenho que abrir o site da Folha, tenho que abrir esses sites que são insalubres aqui na presença de vocês. Eu estou dentro da casa de vocês muitas vezes e eu procuro manter um certo decoro. Às vezes eu falo um pouquinho de palavrão, porque é o meu jeito de carioca e tal, mas eu procuro manter um certo decoro e não colocar aqui uma notícia do UOL. Já expliquei para vocês. Né? Uma notícia do UOL por dia equivale a um maço de Marlboro vermelho. Mas eu sei também muitas vezes o Paulo Figueiredo Show está passando em restaurantes. Né? Aqui na a TV Flórida passa o Paulo Figueiredo Show em muitos restaurantes. Toda vez que eu vou lá no Brancas, eu vejo minha carinha lá na tela. Mas hoje eu vou ter que chutar o balde. Hoje eu vou ter que chutar o balde. Eu vou até um ponto que você vai sentir cheiro de cocô na sua tela. E eu peço desculpas, mas é porque eu preciso abrir aqui para vocês para responder essa pergunta de se preso pode ou não dar entrevista. Eu quero abrir o site do Instituto Lula. Calma, coloque agora prenda a respiração e leia essa notícia. Relembre todas as entrevistas do Lula na prisão. Disponibilizamos em texto, áudio e vídeo as entrevistas concedidas pelo ex-presidente diretamente de Curitiba. Aí tem aqui, 26 de abril de 2019, entrevista ao El País e à Folha de São Paulo. Eu vou repetir. Disponibilizando em texto, áudio e vídeo as entrevistas concedidas pelo Lula. Lula, durmo com a consciência tranquila. Tenho certeza que Moro e Dallagnol não dormem. 3 de maio, entrevista à BBC. 15 de maio, entrevista ao Intercept. 15 de maio, entrevista ao Der Spiegel da Alemanha. 5 de junho, Diário do Centro do Mundo. E Tutamenha, que eu nem sei o que é. Sociedade precisa readquirir o direito de se indignar. 6 de junho, Rede TVT, que eu não sei também o que diabos é. O país precisa finalmente conhecer a verdade sobre Moro e Dallagnol. Imagina se fosse o Felipe Martins ou então o Cid falando um troço desse. 3 de julho. Entrevista ao Sul 21, também não sei o que é. Lula, Moro está se transformando em um boneco de barro e vai se esmilinguir. Esses bloqueios aqui são porque o meu navegador, o Brave, bloqueia script. TVE Bahia. Lula, tudo que está acontecendo tem um dedo dos Estados Unidos. Essa aqui eu acho que eu vou até assistir daqui a pouco. TV 247. 21 de agosto. Lula dá de estadista em entrevista ao Brasil 247. Mais uma BBC. Tudo veículo de direita. Lula, o grande cabo eleitoral de Bolsonaro foi a minha prisão. Carta Capital. Só saio daqui inocentado. Mentira, saiu de lá porque revogaram a prisão em segunda instância, reviram o texto constitucional. O STF decidiu. De novo, rever o texto constitucional que ele já tinha revisto antes. 11 de setembro de 2019. Se eu tivesse que fazer uma autocrítica, olhava no espelho e dizia, pô, Lula, por que você não fez mais? Por que não roubou mais, né? 18 de setembro de 2019, entrevista Fórum. 18 de setembro de 2019, Ópera Mundi. 25 de setembro, entrevista ao jornal GGN. 2 de outubro, entrevista ao Migalhas. 2 de outubro, outra, entrevista Rússia Today. 9 de outubro, France 24. 9 de outubro, entrevista ao RTP. 16 de outubro, entrevista ao UOL. Primeira parte, quero que o STF anule o processo. Será que isso é pior do que me sinto um preso político? Brasil, de fato, 23 de outubro, precisamos recuperar o espírito rebelde do povo. Ou seja, está incitando rebelião aqui, né? Fosse o Bolsonaro, hein? Imagina. Agência pública da nossa amiga financiada pelo Jorge Soros. Esse discurso das hienas não foi feito para vocês, foi feito por milicianos dele. Tá tudo aqui.
E agora calma, que aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Eu só não mostro porque não posso nesse horário. Mas também mostrando o site do Instituto Lula, nada que eu pudesse colocar aqui fosse ser mais ofensivo. Quem sabe no meu OnlyFans, né, que eu vou abrir se eu continuar não tendo número de apoiadores o suficiente, vou fazer essa ameaça para vocês. Mas quem garante que o Lula possa dar entrevistas em abundância? Peraí. Lewandowski autoriza Lula a dar entrevista na prisão. O ministro Lewandowski do STF autorizou o presidente a conceder entrevista à Folha? Rapaz, o cara é condenado, recondenado por corrupção. E não é por ele participou de uma iniciativa de golpe. Não. Condenado e recondenado por roubar o país. Roubar o povo, roubar dinheiro de pobre. Esse cara podia dar entrevista toda hora. E aí dizia também que era golpe, aconteceu, foi um golpe, que ele era preso político. E dizia tudo sem medo de ser feliz para o mundo inteiro. O Felipe Martins tem que explicar algo que ele disse aos advogados e os advogados disseram à CNN. E aí você descobre que o cara que autorizou o Lula a dar entrevista foi o próprio STF. O cara que hoje é ministro da Justiça de quem? Do Lula. Porra, vocês estão de sacanagem. Isso aqui eu me concordo com o Lula. A gente tem que recuperar a capacidade de se indignar, cara. Isso que estão fazendo com o Felipe Martins, isso aqui é uma sacanagem que não tem como explicar. E o que eu estou abrindo aqui são os fatos, são só as coisas. Eu tenho muita opinião no que eu estou dizendo. Não é possível, cara. Você não pode ser de esquerda, olhar um troço desse e falar assim, não, tá de boas, é isso mesmo. Não pode falar não, esse Felipe Martins. Mas e o Lula? Não, o Lula podia. É importante que o Lula não pode calar a voz do Lula. Cara, isso é muito cruel. O cara não pode se defender no tribunal da opinião pública.